A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um programa Conexão. Nessa terça-feira de muito frio na cidade de Lages, onde as temperaturas chegaram aproximadamente menos 2 graus, e as pessoas dizem a questão da sensação térmica. Mas eu quero até depois dessa questão da sensação térmica falar com o nosso especialista, que sempre nos acompanha aqui, o professor Ricardo, que ele entende muito bem dessa situação, mas nós vamos, no decorrer do programa, até perguntar para ele desse questionamento da sensação térmica, porque eu particularmente entendo que sensação térmica é em cada um de nós, mas sempre tem uma variação aí nessa questão da temperatura. Mas temos aqui um programa hoje que tende a ser bem dinâmico. Estaremos recebendo aqui o Dr. Heron, vereador da nossa cidade, para nós conversarmos um pouco sobre esses primeiros 6 meses da sua administração como vereador, enfim, como é que ele está trabalhando essa questão na sua profissão e ser vereador também. Temos bastante assunto que, sem dúvida nenhuma, vai chamar bastante atenção daquelas pessoas que estão aqui conosco. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Marcelo. Contar a questão da profissão, né? De ter que cumprir a sua profissão. Sim. E a função de vereadores, todos eles têm, né? A grande maioria tem. Agora, quanto ao frio, não tem, Marcelo, depende da pessoa, a sensação térmica. Um exemplo grande nisso, assim, nós somos vizinhos, a geada pegou muito mais na tua cabeça do que na minha. Você trabalhou muito tempo no Instituto de Meteorologia, né? Trabalhei. A tua formação é nesse sentido? Você fez inclusive estágio aqui com o Coutinho em São João? Não, eu fui expulso. Ah, foi expulso? Porque eu não ia de manhã cedo com geada. Como assim? Eu faltava. Tinha que tomar banho. Não, professor. Mas agora, professor, não sei se tu já viu a matéria que tomar banho faz uma saúde. Principalmente no inverno, com geada, essas coisas. Então tem que ser de 3 em 3 dias, porque inclusive há a possibilidade de câncer de pele. Não sei se vocês viram essa matéria. Depois nós vamos conversar com o Dr. Heron sobre isso aí, porque ajuda bastante, né? Ajuda bastante. A gente tem uma desculpa. Bom, feitas as apresentações aí do professor Ricardo, né, na bancada, sempre nos acompanhando toda semana, quero dizer que nós temos o enorme prazer de receber hoje aqui o Dr. Heron, médico conceituado da nossa cidade, com serviço prestado aí durante muitos anos e ainda presta serviço, e hoje também exerce a função de vereador, já foi secretário da Saúde do nosso município, tem uma vasta aí currículo, né, altamente positivo, e que as coisas têm acontecido, e agora vivendo essa experiência. Tudo bem, doutor? Pois é, Marcelo, estamos aqui prestigiando esse programa e agradecer ao convite feito por você. Um abraço no Ricardo também, que há algum tempo não nos víamos aí. Lá atrás da câmera, o Céu, nosso vizinho, que não aparece ali em casa, não sei qual é o problema, acho que vou ter que abrir um portão ali. Túnel. E também saudar aqui, que está aqui junto conosco, o pastor Jefferson Mendes, que é, além de nosso assessor na Câmara de Vereadores, nosso conselheiro espiritual aqui, e quem muitas vezes, na hora que balançamos emocionalmente, ele está ali sempre pronto a trazer uma palavra de apoio, uma palavra de fé e de esperança. Então, agradecer muito o carinho do pastor Jefferson e a dedicação a nós, assim como ele é dedicado aos membros da sua igreja, também ao trabalho lá na Câmara de Vereadores. Falar nisso, nós estamos aqui em 2 membros da igreja, na qual o pastor é o nosso líder espiritual, né? E, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que tem todos os predicados para a função que exerce, e isso nos estimula a cada dia com a sua mensagem. Doutor Heron, o senhor
fazem 6 meses que está no exercício, 6, 7 meses agora, né, no exercício aí da função de vereador. Alterou muito a sua vida? Olha, algumas alterações ocorreram. Como eu sempre comento lá na Câmara de Vereadores e comento com a população, a minha profissão é ser médico. A minha profissão não é ser vereador. Eu estou vereador, conforme eu sempre comento, com uma missão que Deus me concedeu para poder contribuir com a nossa população e com a cidade onde eu nasci. Então, a minha profissão de médico, essa continua, e eu continuo tentando fazer tudo da melhor forma possível para que todos, não só da população que necessita do atendimento profissional, mas daqueles que necessitam do atendimento da Câmara de Vereadores, possam ser atendidos em igualdade de condições. Esses embates durante essa pandemia aí, que com certeza deve ter sido bem forte, o senhor foi chamado a auxiliar no processo de esquemas que foram montados em termos de pandemia, ou o senhor ficou meio alheio a esse processo, ou o poder público não lhe chamou para o senhor fazer parte? Também pela sua experiência, sem dúvida nenhuma, e também na função de vereança, eu acho que isso exigiria, né, um pouco da sua participação mais ativa, né? Realmente, Marcelo, isso aí é uma situação, né, que é um pouco constrangedor, até por eu, teoricamente, ser da base do governo, mas eu nunca fui chamado para qualquer discussão. Às vezes que eu fui falar sobre o assunto, normalmente não fui ouvido, né? E agora, novamente, não fui ouvido, não estou sendo ouvido em algumas decisões que eu ouvi via blogs, né, que querem tomar, né, mas eu, sinceramente, eu achava que, como sendo o único representante da saúde, né, dos 16 vereadores, eu poderia, né, mas como até a própria secretaria, tem a Secretaria das Vacinas, a Secretaria do Covid, a Secretaria da Saúde, que está com dificuldade de atuação, então talvez, não sei se existe 3 secretários, mas a função ou que é exercida lá hoje é nesse sentido. Então nem os 3 secretários que estão em um só, né, se entendem. Imagina se vão chamar a gente, né? Mas na Câmara, doutor Heron, existe uma comissão que é da saúde junto? Como é que funciona isso na Câmara de Vereadores? Teoricamente, existe uma comissão de saúde, certo, que, teoricamente também, eu fui escolhido como presidente da comissão. Porém, devido a embates políticos, embates com a oposição, essa comissão não está formada. É uma comissão que necessita 5 membros e existem apenas 3 membros participantes. E como não está sendo formada e judicializaram o problema, não existe efetivamente. E quando existe alguma necessidade de algum projeto emergencial que precise do voto da Comissão de Saúde, é montada ad hoc uma comissão com pessoas da oposição, por ser um direito do presidente fazer isso, mas acabou a comissão. Pois então está provado, está mais que provado aí que os vereadores estão lá dentro para brigar pelo seu partido. A cidade esquece. Realmente eu vejo assim com muita dificuldade, até como eu falei, Ricardo, assim, eu sou médico e estou lá por uma missão de ser vereador, mas infelizmente existem profissionais da vereança, né? São aquelas pessoas que têm como profissão ser vereador, e daí o projeto político pessoal de cada um ultrapassa os limites
do desejo de ir bem à cidade. É um projeto político que favorece a si e aos seus agregados, né? Com certeza. Só Isso eu digo, eu falo lá abertamente, né? Não tenho constrangimento nenhum em falar, porque eu tenho uma certeza de que os profissionais da política, né, talvez necessitem daquele salário lá, né? Então... Doutor João, pode falar. Uma vez eu passando pelo corredor da Câmara de Vereadores, que eu frequentava bastante lá, e até parei de frequentar por causa da qualidade das pessoas, da qualificação das pessoas que estavam lá dentro, né, como vereadores. Passou reinando por mim e eu disse: cara, que é isso? Qual é o teu problema? Não consegui nem os negócios para o meu bairro, não sei o que e tal. Eu digo: pecado, tu fosse eleito para trabalhar um bairro ou a cidade? Eles não soube o que me falar. Eles foram para trabalhar um bairro. Cada um, porque são eleitos, hoje uma grande maioria são presidentes de bairros, essas coisas que eles vinham daquela história de trabalhar o bairro deles, né? Mas só que a partir do momento que estão dentro da Câmara de Vereadores, alguém tinha que dizer: agora tu vai trabalhar a cidade toda. Pô. Eu imagino assim, porque imagina se eu fosse defender só o Frei Rogério, né? Eu estava muito tranquilo, sim, né? Estaria muito tranquilo, mas, né, o nosso trabalho lá é para defender a comunidade. E eu, como um representante da área da saúde, claro que eu puxo um pouquinho mais para a área que eu tenho, até porque eu não conheço Valo, não conheço Boca de Lobo. Né? Porque tem um conhecimento maior, né? Porque eu não conheço Boca de Lobo, não conheço Valo, não conheço Quebra-Mola, essas coisas, né? Mas isso não isso é uma função da prefeitura como um todo. A minha função como legislador lá é criar situações que a cidade de Lages seja prestigiada e que receba assim a atenção do poder público como um todo. Se eu quisesse, como eu sempre, né, digo, eu não sou vereador do Frei Rogério, senão eu enchia de quebra-mola a rua que eu moro, eu pedia para pôr, né, legislava em causa própria. Legislava em causa própria, mas não é esse o objetivo. E eu digo, né, nós temos que ter certeza, né, que na função que nós estamos exercendo, nós temos que estar certos de que quem precisa da atenção são aqueles munícipes daqui do centro, lá do Coral, lá do Escurinho, né, lá da Coxilha Rica, né? Então, todos têm que ser vistos de maneira igualitária. Mas é isso, doutor. Eu penso assim que se elegermos, continuarmos elegendo, eu não sei como é que está hoje até, de presidente de bairros, aí vamos ter todos com o mesmo fim, só que cada um para um bairro. Todos com o mesmo fim. E enquanto que se tivesse um médico, um engenheiro, um agrônomo, sabe, as pessoas que entendessem de vários setores daquilo que faz, que luta pelo desenvolvimento da cidade, né? Assim como você dizia, eu não conheço nada de Boca de Lobo, mas teria um engenheiro, teria alguém que entenda daquilo. Aí eu acho que sim, eu acho que seria legal. E formaria as comissões. Amanhã, depois de 4 anos, o senhor, como médico, se participa de uma comissão dessa, de um engenheiro agrônomo ou de um engenheiro um engenheiro civil, né? O senhor já sai depois de 4 anos sabendo o que é uma boca de lobo, de que forma que funciona isso e tal. A gente está falando assim aqui a grosso modo, né? Porque o senhor sabe que aqui é uma boca de lobo, eu tenho certeza absoluta. Professor Ricardo, doutor Heron, vamos para o primeiro intervalo, depois nós retornamos em seguida com esse papo que eu acho que, à medida que o programa vai começar a ter a sua continuidade, vai crescendo e ele tem assuntos bem interessantes, até porque eu entendo que essas situações, doutor Heron, quanto não forem feitas políticas públicas, infelizmente nós vamos continuar nessa diapasão aí de coisas que realmente o interesse de um lado e do outro, isso é lamentável. A gente retorna em seguida. É hora de pagar menos.
No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Tão importante quanto reciclar é preciclar. Fale com outras pessoas da importância de se evitar o consumo excessivo de produtos. A escassez de recursos naturais e matéria-prima pode interferir daqui a alguns anos em nosso meio ambiente. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Bom, estamos retornando aqui com o segundo bloco do programa Conexão. Lembrando que hoje nós atingimos aí mais de 8 estados da federação, temos mais de 700 mil pessoas assinantes que nos assistem. Então a gente tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande aqui enquanto programa Conexão e TV Nova Era, de levar as informações de uma forma muito clara a todas as pessoas que nos assistem. A gente conversou no bloco anterior alguns assuntos da atuação do Dr. Heron como vereador na Câmara de Vereadores, e eu fiquei aqui me perguntando no intervalo, Dr. Heron, o que falta ao poder público para ter uma conscientização de encaminhamento de políticas públicas que realmente, independente das pessoas que exerçam a função, não só no executivo, mas também no legislativo, que isso seja formatado de forma que as pessoas vêm com novas ideias, sim, mas o direcionamento teria que ser não depende hoje, por exemplo, de eu estar exercendo a função, ou um secretário que está na função, o senhor já foi secretário de saúde, sabe disso, de me dar o direito de eu abrir uma porta onde eu quiser. As pessoas têm que convergir para aquela porta que já existe, mas hoje não é assim que funciona ainda, né? Pois é, Marcelo, foi essa questão de política pública na administração, no caso aqui municipal, teria que haver uma mudança total, de 180 graus, para não dar a volta completa e voltar ao mesmo Você não volta no mesmo lugar, né? mesmo lugar, mas que se pensasse realmente. E hoje se pensa mais em favorecimentos pessoais do que numa política que atenda a toda a população. Na saúde, na educação, na parte de habitação, na parte de segurança. Então, em várias situações, existe, infelizmente, os defensores não da política pública de ação, mas da politicagem, vamos dizer assim. Que é ver qual o benefício político que vai tirar naquela rua, naquela pessoa que vai ser atendida, naquela paciente que vai ser operada. Não é, assim, achar uma solução que todas, no meu caso, que é a minha área de atuação, as 400 pessoas que estão numa fila de consulta de ginecologia e que não tem um profissional, nas 69 cirurgias na área da ginecologia que estão represadas, nas mais de 700 pessoas da neurologia que estão aí para consultar e que não tem profissional. Isso que é fazer política pública que atenda essas pessoas. Não saber se é essa ou aquela, se é o meu voto, se é minha eleitora, enfim, porque isso, eu sempre disse, e como eu falo até hoje,
na minha campanha, as pessoas que me auxiliaram foram um grupo relativamente pequeno de pessoas amigas que colaboraram comigo. E, infelizmente, né, é diferente você fazer uma política no sentido de que todas as pessoas, durante muitos anos, sejam atendidas de uma forma igualitária, né? As pessoas que nós sempre tentamos atender durante esses quase 40 anos de vida profissional, né, eu procurei, né, dentro do possível, tratar parecido. E o resultado eleitoral é uma consequência disso. Só que, infelizmente, a ideia ainda que se tem é aquela velha ideia ou do comprar, certo, ou do trocar por um favor, né? Que é comprar também. Mas por que isso assim, às vezes, assim, por vezes, doutor, nós entendíamos que a mudança das pessoas alteraria um pouco o rumo do processo, mas não muda nada, né? Não muda. Não muda, né? Porque, por exemplo, a Câmara agora teve uma alteração aí de... Ficaram, acho que 2 ou 3 só, né? Só, isso. Desses 16. E parece que o esquema é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Mas falta o quê? Falta o executivo ter uma postura diferente? Não estou dizendo nessa administração, não estou dizendo ao longo dos anos. De todas. É que a maioria não são como o doutor Heron, por exemplo, que a profissão dele é médico e ele está vereador. E não existe uma forma, não existe uma maneira, não existe como determinar qual o grau de instrução que tem que ter uma pessoa para ser um vereador, ou um deputado, ou um governador. Não existe isso. Eu acho que teria que existir. Eu não sei, mas eu acho que isso depende da profissão. Por isso que eu falo em política pública, se tivesse um direcionamento do executivo, não dessa administração, ao longo dos anos já, que de alguma forma fosse feito, as pessoas iam ali se adequar. São algumas defesas que eu tenho. Certo. Eu, claro, em termos históricos assim, o meu avô foi vereador da primeira legislatura, o meu pai foi vereador, eu não lembro qual foi a legislatura, mas realmente faz bastante tempo. Eles... E foi prefeito também, né? E foi prefeito também. Mas eles, como vereadores, na situação de vereador, eles iam lá pela camisa. Sim. Eles não era emprego deles. O meu avô era pecuarista e continuou pecuarista. Meu pai era médico e continuou médico e também vereador, porque não existia o salário. É o que eu digo sempre. Eu sou um defensor incondicional que o vereador seria um cargo, vamos dizer assim, de nobreza ali, mas que não tivesse vencimentos. É um conselho da cidade, um conselho da cidade, porque o que a gente vê nisso? É aquilo que eu costumo sempre falar e repito, né? Lá nós não precisamos de trabalhadores vereadores, o emprego de vereador. Não, lá nós precisamos de pessoas que estejam lá para lutar, né? E que determinado tempo do seu dia possa ser ocupado na profissão e outro tempo na vereança. Mas, infelizmente, né, eu tenho certeza que eu sou voto vencido sempre nisso. Quantos aparecem lá só no dia da reunião, sessões? Das sessões. Então, nós procuramos, né, fazer isso. O trabalho que nós temos feito é sair na comunidade. Esses dias nós fomos lá visitar o que as pessoas não sabem, uma criança lá no bairro São Miguel que cuida dos bichinhos de rua. Né? Na casa dela ela não tem como ficar com os animaizinhos, ela vai na rua, os bichos abandonados, e leva raçãozinha para eles. Né? Nós chegamos em casas em que a pessoa quer te acolher da melhor forma possível, mas ela não tem um café, não tem nada. Eu digo, não, eu não vim aqui para isso. Né? Nas unidades básicas de saúde, chega lá, né? Nós tivemos agora, no sábado que passou, ainda, aquele casal que vende pão ali, que dias atrás foi severamente perseguido por pessoas
dizendo cumprir uma lei que existe e que a lei não existe, foram punidos, né, praticamente perderam a sua produção, né? Eles foram lá fazer a vacina, o que fizeram? Levaram pães para os funcionários que estavam trabalhando lá. Que atitude nobre. Eles divulgam aí 3.000 vacinas, 2.000 vacinas, sei lá quantas mil vacinas. Qual das pessoas que foi lá não lembrou nesse momento de levar um cafezinho, levar um mimo? Teve uma senhora, o dia desse, que foi fazer a vacina, levou uma flor para a vacinadora. Veja a importância que tem esse trabalho. Então, a Cíntia e o Célio ali, que eu admiro muito, né, eles não estão fazendo trabalho que não dignifique. Eles são profissionais na área que fazem, atuam, né, e têm como forma de vender seus produtos, apesar de eles terem um ambiente físico que poderiam ficar no conforto da casa deles vendendo pão lá, eles vêm facilitar a vida assim de como nós. Do amendoim lá dentro da cama. O do amendoim que vende morango ali, né? Quantas vezes a gente passa por um vendedor de morango e diz, puta, eu tinha que ir no mercado comprar. É uma senhora, uma velhinha de 80 anos ali também. Comprar morango, compra aqui. Né? Eu não vejo maldade nisso. Eles não estão ali criando. E esse é um embate que tem, né? Que querem colocar todos na vala comum. Desculpa eu estar... É o tempo aí, mas o que eu queria colocar... Os proprietários de food truck. A tal da lei que vai e volta, que nunca votam, desculpa, é até meio... Mas queriam que os proprietários de food truck girassem pela cidade em pontos específicos. Sim. Pô, o cidadão lá do Guarujá, que tem seu carrinho de lanche, lá no Guarujá, não, esse mês você vai lá para o Santa Catarina. Pô, a família dele mora no Guarujá, os amigos dele moram no Guarujá, agora o que tem? Né? Mas eu digo, é um gênio que nunca, provavelmente, comeu um lanche no food truck, ou que não tem interesse em beneficiar as pessoas, tem interesse em criar uma situação para, como fizeram com aquele pessoal ali, aquele dia, né? Vamos cumprir a lei, vamos tirar os produtos que estão vendendo. Agora, tem coisas que realmente, como é que um cara na frente de uma ótica vai vender óculos? Né? Vai na frente da padaria vender o pão. Pois é, tem outras coisas que na volta nós vamos conversar sobre isso aí. Opa, tá antenado para os patrocinadores, né? Nós estamos encerrando o segundo bloco. Tem um ferro velho lá na Cará, lá no final da Cará, quem vai para o caça lá, vai para a habitação ali, que os carros estão tudo na estrada e eles vão lá tirar as peças dos carros. Tinha 2 ônibus outro dia que atrapalhava toda a avenida. Isso ali eles não vão em cima. Não, isso não. Beleza. Estamos encerrando o segundo bloco, nós retornamos em seguida. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. A natureza nos oferece felicidade através de lugares magníficos. É preciso apenas parar e olhar. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. É hora de pagar menos.
No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Bom, gente, estamos retornando aqui com o nosso terceiro bloco da nossa entrevista hoje aqui no bate-papo com o Dr. Heron, um médico conceituado da nossa cidade, que há mais de 40 anos aí milita na área da saúde, é vereador nessa legislatura também, teve uma bela de uma votação. Dr. Heron, durante esses 7 meses aí o senhor já fez várias solicitações ao poder público. Enfim, eu estava vendo as suas moções, tem um projeto de lei também que já foi aprovado, o nome do doutor Cuco lá para a UPA, teve algumas outras situações, mas me chama a atenção, inclusive nós conversamos aqui no início do programa em off, a respeito, o que vai ser feito daquele terreno da Sinotruc? Pois olha, eu também gostaria de saber, tanto que eu fiz um pedido de informação. Foi um dos primeiros pedidos de informação que eu fiz, e a resposta que eu recebi realmente foi uma resposta sem fundamento, que o terreno era do município. Só que sempre me estranhou que eu passava lá, passo lá, ainda passo e não mudou nada, que eu imaginei que com aquela atitude se tomasse uma decisão de não ter plantação de milho particular, de não ter criação de gado particular, de moradias particulares, e que levou a uma CPI para chegar a uma decisão. Teoricamente, eu sempre uso esse termo, era para ser para implantação de indústrias. Parque industrial, né? Um parque industrial, é a ideia. É 1.200.000 de terra, É uma área realmente grande, mas até agora eu vi com outras ações particulares. E, para não dizer que eu estou inventando, qualquer um que passe por ali pode ir lá ver. Moradia, em que ocorrem eventos no final de semana, reuniões familiares, reuniões que agora dizem que nunca teve, mas até na campanha eleitoral, reuniões políticas, E realmente, eu também gostaria de ter uma chácara de 1.200.000 metros de terra, praticamente no centro da cidade, e até a luz paga pelo município. Então, eu estaria Então existe é invasão isso, não é? Não é porque não é invasão. Está autorizado. É autorizado. Mas ninguém autorizou, mas está autorizado. Está autorizado. Mas isso aí, existe uma grande possibilidade de um monte de gente invadir e formar uma favela lá dentro. Só não invade porque aqueles que tomaram a primeira posição são pessoas que agem de forma um pouco mais agressiva com quem... Então é um segmento do MST ali? Mais ou menos. O MST, mas com só lideranças. É o rainha cuidando. Só com as lideranças do MST. Então, é estranho, A pessoa que mora lá não é funcionário da prefeitura, me dizem que lá que estão morando é para cuidar do terreno, mas ele não é servidor do município. Mas foi autorizado por quem? Mas ele é estadual, aquele terreno não é estadual? Não, é da Prefeitura de Lages. A prefeitura adquiriu escriturado para instalar a Sinotruc, que era a ideia inicial, Não foi o governador Raimundo Colombo que adquiriu ele aquele terreno? Ele intermediou junto ao município, mas ele não teve, o Estado não teve participação, entre aspas, mas o município é o detentor. Até os valores, foi vendido o terreno por 10 milhões de reais, se não me engano, um valor, que eu disse, se eu tivesse 1 milhão de terra e vendesse por 10 milhões, 1 milhão, eu ia ficar bem satisfeito. E isso tem uma CPI? Está tendo uma CPI. Está instalada, estão sendo ouvidos,
né? Algumas pessoas que estão envolvidas, inclusive eu fiz uma colocação um dia desses, né? Eu não me sinto à vontade de participar da CPI, porque eu tenho a minha visão pré-concebida, né? E não é pré-concebida porque quem quiser passar lá vê, né? Que está sendo utilizado. Mas onde tem o terreno Novo Sul, né? Que eu queria entender lá a legalidade daqueles terrenos, e eu estou mexendo com isso, né? E tem outras situações que me preocupam bastante, né? Assim como as casas que estão sendo doadas, né? Tudo isso... Isso é fiscalização, né? É fiscalização. Mas isso é o que o vereador está fazendo, vereador, função. Né? O que eu faço? Eu não preciso chegar na minha formação, entrar num posto de saúde, dizendo eu sou fiscal aqui, sou vereador, e chega lá brigar com o pessoal. Não, eu chego lá, sento e converso com as pessoas, digo, vamos, o que vocês estão tendo dificuldade? Ontem nós entramos com uma matéria, né, de uma conversa dessa, informal com as pessoas. Daí eu disse, puxa, como é longe, bairro São Miguel, como é longe esse bairro da UPA, né? Pois é, a dificuldade que a gente tem é que a gente pede uma ambulância para transportar algum paciente que chegue grave aqui e a gente não é atendido. E isso é função, né, de procurar achar uma solução. E ontem nós entramos com uma matéria para que exista uma ambulância ou duas prontas e disponíveis para atender todas as unidades básicas de saúde. Porque é uma coisa que é esporádico, então não precisa ter uma frota de ambulâncias. Uma política séria, uma política com responsabilidade tem que ser feita exatamente dessa forma que o senhor está fazendo. Né? Porque assim, se for só para jogar penas ao vento, muito fácil, né? Daí você tem que dar a solução. Exatamente, né? Buscar alternativas junto com as pessoas, até para saber quais são as dificuldades que essas pessoas têm. Né? É outra questão, né, que, como eu falei no início, né, que eu não sou ouvido em relação ao Covid. Né? Nós temos visto que muitas mortes que estão ocorrendo são por complicações pós-Covid. Né? A pessoa não está com Covid mais, a pessoa está com complicação respiratória, complicação renal, complicação circulatória, né? Então tem AVC, tem trombose. Mas essa foi a sua preocupação desde o início do processo. Desde o início. Eu me lembro que foi feita alguma coisa para tratamento posterior, né? E até hoje nada. Não sou ouvido e sou tratado até assim meio com descaso, né? Então, né? Mas eu continuo. Daí diziam assim, mas não tem recurso para implantar um centro pós-Covid. Só que me causava estranheza que eu abria as redes sociais na segunda-feira, essa semana foi aplicada tal multa por não cumprir as regras. E daí, um belo dia saiu lá uma informação, né, que teria R$1 milhão em multas que foram geradas por não cumprimento. Eu disse, está aí o recurso. E não me responderam. Daí disseram, não, mas desse R$1 milhão em multa, só até agora foi R$900 que foi. Eu disse, mas então tem outra incompetência aí, que não foram aplicadas, não foram cobradas. Não foram cobradas, né? Eu tenho que entender essas coisas. E eu já procurei falar, centro pós-Covid, não tem local. Qualquer cidadão tem o direito de ir lá na UPA, ir no piso superior da UPA e ver que tem um depósito lá de coisas usadas e de coisas novas abandonado lá, que poderia ser um local, né? Eu não sei, só precisaria de uma questão de acesso, porque houve, como o Ricardo falou, né, um engenheiro que fez um acesso, uma escada empinada que foge todos os ritos normais da engenharia, que eu não entendo. Mas a gente que já mexeu com construção sabe que eles calculam e tal o espaço, né? Você pisa com a ponta do pé, o resto do pé fica para fora porque o degrau não acompanha. Então, mas se tiver acesso, está lá. Tivemos já o apoio
da Casa Colibri, que para fazer um centro pós-Covid eles poderiam ceder uma parte da Casa Colibri, que daria perfeitamente, né? Então, e existe outras formas de discussão, tanto que para a gente conseguir ser ouvido alguma coisa, o que acontece? Nós tivemos que formar uma comissão de vereadores para acompanhamento da situação Covid, né? Inclusive, nós estamos nos preparando para ir ver essa questão que vão fechar o centro de triagem. Vamos lá ver, né? Se fizer isso, é mais um caos que nós vamos criar, porque querem atender Covid e pacientes clínicos na UPA. Daí, como vai ser? Né? Eu senti muita dificuldade de dizer para alguém, vá na UPA, que tu vai dizer, vá lá pegar Covid. Né? Então, ainda mais agora que, pela questão do clima, nós temos dificuldades, né? Aí, muita dificuldade respiratória nas pessoas, e resfriado, vai lá com resfriado quando vê, né? Beleza. Gente, nós vamos encerrar mais esse bloco e retornamos para o último bloco aqui com o Dr. Heron, vereador da nossa cidade e médico atuante na área da saúde aí há mais de 40 anos. Retornamos em seguida. A natureza nos oferece felicidade através de lugares magníficos. É preciso apenas parar e olhar. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso último bloco com o Dr. Heron, vereador da nossa cidade. E o professor Ricardo tinha uma indagação junto ao Dr. Heron, né? Fique à vontade, doutor. Uma pergunta, doutor Heron, e quem sabe alguma coisa para... Primeiro eu quero falar alguma coisa a respeito do posto de saúde. Os postos de saúde, eu acho que eles têm um atendimento muito bom, né? A única coisa que eu percebo, assim, é que eu tenho ido, por exemplo, o Antônio Marcelo foi lá em Campos Novos, e o prefeito de Campos Novos, quando ele falou para mim que nós zeramos as filas, não só deles, como de vários municípios ao redor ali, parece que dá um brilho diferente nos olhos, porque é muito importante isso, né? Sim. Que se consiga zerar as filas. E também tem outra coisa também, muitas vezes eles zeram as filas porque mandam para cá, pelo pessoal da convênio com a SAMU. Não, essa associação, a MUD. A MUD. Convênio da MUD, que aqui tem aquela casa de atendimento ali, o consórcio. Não, mas eles conseguem. Os municípios da MURES, né? Porque Campos Novos não faz parte. Faz parte, sim, pô. Pode se associar, tu não precisa ser da região da consórcio. Para te associar ao consórcio. Viu? O professor é um cara que está realmente antenado. Então, eu também fiquei sabendo depois de visitar os municípios. Certo. Então, Painel, feliz da vida por zerar, porque Painel tem um posto de saúde. Daí manda para cá. Tem um posto de saúde e outro lá no interior. Só que o outro do interior, esse médico do centro, ele vai lá atender um dia no interior. Certo. E Urupema e assim outras cidades. A Dom Batista, por exemplo, não é a MURES, é contestado
ou meio oeste, uma coisa assim, meio... Abdon? Abdon Batista, mas ele faz parte do Conselho da Mures também. Tá, agora a outra parte principal que me chamou a atenção foi esse negócio dos ferros velhos que eles abrem à beira das maiores avenidas aqui de Lages. Aqui na Cará tem um, aqui na Cará não, na Duque tem um, aqui próximo Sim. nessa região aqui. Aí fica aquela monteira de carros empilhados ali. Lá na Cará que eu falei, tem um que fica o ônibus lá, 2 ônibus na rua, agora eles tiraram os ônibus, botaram os carros na rua. E em cima da calçada também as pessoas têm que sair da calçada para dar volta pelos carros, sujeitos a ser atropelados, né? Como é que é feito esse alvará? Agora aqui quem vai pro alvará pro Cerrito, mas a fiscalização é que não existe, né? Agora quem vai pro Cerrito aqui tem 1 ou 2 fortes ali também, desses De quê? ferro velho amontoado. Mas ali são Mas todos terrenos, cara. e na entrada da cidade aqui também tem. Então são coisas que deixam feia a cidade. São coisas que tu quer fazer um ferro velho, tu pode fazer onde tu quer, mas tem que fazer um muro de 3, 4 metros e trabalhar lá pro lado de dentro. Isso eu acredito que exista no plano diretor situações para isso. Eu realmente não conheço, né? Eu desconheço, até é bom eu vou procurar me informar se no plano diretor existe uma região, porque no plano diretor, aqui na área do Frei Rogério, aqui onde fica a emissora, né, não pode ter área comercial. Sim. Né? O plano diretor diz isso, embora Sagrado exista. também. Né? Sagrado também. Mas a gente vê que não é, na realidade, isso. E o plano diretor, eu não sei a questão do ferro velho, porque é espalhado em toda a cidade, né? Não existe um local. Até eu vou procurar me informar é uma preocupação importante, porque realmente atrapalha o visual da cidade, né? Muito. Né? Não fica... Até porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes existem algumas coisas que não são bem corretas. A própria prefeitura procura embelezar a cidade, deixar a cidade mais bonita, com uma afluência mais fácil das coisas, e os caras lá montam, as empresas botam os carros no meio da rua, exatamente no meio da rua. Tu chega lá, tu quer uma peça de gol, aquele que está lá no meio da rua, vamos lá buscar. É assim. Aí eles vão lá, desmontam na hora, tira aquela peça, o carro continua lá. Bom, gente, nós estamos partindo aí para o encerramento do nosso programa. Doutor Irão, durante esses seus 7 meses aí de legislador, quais são os seus anseios e o que o senhor pretende mais ainda como vereador, de atender às necessidades da nossa cidade, evidentemente, mas dentro de algumas situações que ainda têm que ser encaminhadas junto ao poder público? O que o senhor tem sentido ao longo desses 7 meses? São mais decepções ou mais alegria? Como é que o senhor tem se posicionado aí nesse período? Bem, Marcelo, realmente eu já esperava, pela complexidade das ações dos legisladores. Entendo que o legislador é um pouco engessado, né? Existe, antes de tudo, a condição política, que infelizmente domina a situação, do clientelismo, do empreguismo, a politicagem, né? Que nós temos que deixar aquela pessoa que não tem competência, mas ela trabalhou para o candidato tal e conseguiu 2 votos. Ela trabalhou para o outro e conseguiu 5 votos. E esse é a importância, né? Aquele tem que ser diretor porque foi candidato a vereador e fez 600 votos. Eu fiz 2.200, né? Se ele é tão bom, ele tinha que ter feito pelo menos 1.000, né? Então, essas condições é que a gente não consegue absorver. Mas é uma luta que nós vamos ter. Se no final vamos ser vencedores ou não, né? Deus é que vai encaminhar aí o projeto. E dentro disso eu tenho percebido que tem ações que vão além do que nós queremos fazer em termos de cidade, vão além do que a condição de vereador.
muitas vezes, a necessidade de ter outras funções públicas para poder trazer mais condições, mais recursos, mais verbas, e isso vocês sabem que por isso a importância de nós termos representantes, assim como temos a deputada Carmen lá em Brasília, quanta coisa ela faz por nós, né? Há necessidade de em Florianópolis ter uma representatividade mais efetiva, há necessidade de ter aqui em Lages representantes que tenham contato com esses representantes a nível de Estado, a nível de país, porque ficar fazendo oposição aqui a esse ou aquele só por fazer oposição, não vejo sentido, né? Como eu tenho percebido, né, a posição que eu vejo assim interessante, a deputada Carmen foi candidata a prefeita que perdeu a eleição, ela absorveu que ela é uma liderança a nível nacional, né? E ela tem um valor lá onde ela está. Ela não pergunta se o prefeito aqui foi o opositor dela, se ganhou por 56 votos dela ou não. Ela vai gestionar para trazer recursos para a cidade que ela nasceu, onde ela mora, né, efetivamente. E é isso que a gente gostaria, de que a nível de Estado fosse assim, que não precisassem vir representantes de outros municípios, de outras regiões, fazer esse papel aqui. Então, né, nós entendemos que dentro de cada função do Legislativo, aqui em Lages, a nível de Estado, a nível federal, né, nós precisamos ter representantes que lutem para trazer recursos e trazer condições para o nosso povo de um modo geral. Não é a escolinha lá do meu bairro que eu quero atender. Eu quero atender as escolas do município de Lages. Não é o parquinho da minha comunidade que eu quero. Não é o campo de futebol do meu bairro. São os campos de futebol de todos os bairros. E vocês sabem, isso qualquer um sabe, que recurso existe, é só ter projeto, né? O problema é esse, é que tem que se dedicar a arregaçar as mangas, e isso depende muito do executivo, para criar projetos para atender essas pessoas, né? O maior problema que eu vejo nisso aí, doutor Heron, é que as pessoas entram na política para fazer carreira. Eu acho que não poderia isso. Eu acho que teria que ser sim, 2 mandatos, para deputado federal também, para deputado estadual também. É 2 mandatos e pronto. Aí vão buscar em outras. Se ele for deputado federal, vai tentar ser senador, vai tentar ser governador, mas prefeito, isso, qualquer coisa. Isso, infelizmente, a nossa geração e futura geração não vão ver isso, porque a nossa cultura e a política que é feita no Brasil ainda vai demandar muito tempo para chegar nesse momento. Precisaria ter uma reforma política, tem uma série de coisas que teriam que ser feitas que a gente não vê uma luz no fundo do túnel que a pessoa fica trabalhando a vida inteira, não interessa se o prefeito da cidade é oposição ou não, tá? Para essa pessoa que está lá no cargo de deputado federal, de deputado estadual, que pode ficar a vida inteira ali, tanto faz os eleitores, na hora de votarem para prefeito, serem de partidos diferentes. O importante é que serve para ela também, como deputado federal, como deputado estadual, ele, seja lá quem for, entendeu? Então, eu acho que cada um tem que buscar uma coisa diferente. Quer trabalhar a favor do país, a favor do Estado, a favor do município, vá trabalhar a favor do Estado, do município e tal. Mas vão procurar mudar, tirar esse negócio da cabeça que está trabalhando para si. Nós temos 1 minutinho só e gostaria de agradecer, doutor Heron, a sua presença aqui. A gente sabe da sua atividade profissional, que a gente precisa até fazer algumas adaptações para a gente ter a sua presença, né? Agradecer de coração e nos colocar à sua disposição. Nós, então, com o programa Conexão, como a TV, a Nova Era TV, nós temos o Céu, né, que é o seu diretor maior aqui, também presente aqui conosco. Agradecer a sua presença e deixar
senhor à disposição aí para sua saudação junto às pessoas que estão nos assistindo, agradecer a presença do pastor Jefferson aqui também lhe acompanhando, né? Então isso tudo corrobora que, sem dúvida nenhuma, a sua gestão como administrador vai ser uma gestão profícua de grandes momentos na sua vida, na sua vereança, na sua vida profissional. A gente já sabe que o senhor é um profissional consolidado, né? Eu agradeço ao você, Marcelo, pelo carinho aí, ao Ricardo também, por nos prestigiar. Eu fico muito honrado de tê-los como entrevistadores da minha pessoa, e a forma como conduzem aqui o programa para que, de forma sem indução a nada, nós pudéssemos trazer algumas informações. E ao nosso grande Alaircel, que historicamente eu lembro do Alaircel com a filmadora no ombro, filmando o nascimento da primeira filha da Ananda, que hoje é uma pessoa tão importante aí na nossa Nova Era TV também. Então, o Cel é meu conhecido já de muito tempo. Uma filmadora de 15 quilos, né? 15 quilos, mais ou menos, filmando o parto da filha. Então, são coisas históricas que eu acho importante a gente sempre lembrar, porque eu lembro com muito carinho, né, de como ele curtiu aquele momento, né, os dois momentos até, né, das duas. Então, agradecer mais uma vez ao pastor Jefferson pelo apoio que nos dá na Câmara, no apoio espiritual. E, claro, eu sempre digo, eu estou lá na Câmara como uma missão que Deus me concedeu. E Ele vai me deixar lá, ou vai me tirar, a hora que Ele achar. Vai nortear o seu caminho. Ele vai nortear meu caminho. Inclusive, se Ele assim desejar ou entender que nós possamos trilhar outros caminhos, eu sou aí uma pessoa que obedeço a missão. Eu ia lhe perguntar isso, mas não quero atropelar. Gente, nós estamos no final do programa. Um abraço, doutor Heron, Ricardo, né? Mais uma vez, muito obrigado. E, sem dúvida nenhuma, na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com o programa Conexão, com um novo entrevistado, procurando de alguma forma levar à nossa população e às pessoas que nos assistem ações que são positivas e que venham, né, melhorar o rendimento não só da nossa cidade, mas também da nossa sociedade. Um grande abraço a todos.